pessoal, tudo bem? Prazer, Diego. Alguns já me conhecem por aí. Tenho algum tempo no cenário de marcas internacionais e comecei no Fridays há algum tempo atrás, da primeira vez que o Fridays veio para o Brasil, tá? Comecei no segmento na área de bar mesmo, comecei como bartender do Fridays. Atualmente eu sou gerente geral da loja Cidade Jardim, a primeira loja do Fridays no Brasil novamente. E vou falar um pouquinho para vocês de como o Fridays entende a tendência do mercado na parte de bar, na parte de coquetelaria, como é que a gente transporta os coquetéis da alta coquetelaria para dentro de um bar comercial, como é que a gente faz com que esse coquetel seja vendável, entendendo o meu cliente e como eu harmonizo isso com os meus pratos, né? Atualmente a gente tem um cenário, um movimento muito grande na coquetelaria e cada vez mais bares e bartenders, mixólogos mais experientes e mais especializados do que era no passado, né? Então existem casas especialistas em coquetéis, especialíssimas em coquetéis, bartenders extremamente graduados nessa arte, e como é que o Fridays traz isso para esse momento atual, tá bom? Então eu quero falar um pouquinho dessa evolução. O Fridays ele entra no primeiro momento no Brasil em 1994, tá? E aí logo depois de um período bacana, o Fridays sai do Brasil e retorna. Lá atrás, em 1994, quando a gente entra no cenário brasileiro, a coquetelaria ela era um pouco subdesenvolvida no Brasil, né? A gente tinha em alguns lugares bons coquetéis, mas sempre com um perfil muito mais doce, sempre acrescido de leite condensado ou algum creme, que era para dar uma maquiada em alguns produtos que a gente tinha de péssima qualidade naquele momento, né? Foi o surgimento aí de uma coquetelaria freestyle, que a gente fala, e o Fridays ele entende isso no cenário mundial e começa a falar no Brasil de um segmento de cardápio que eram os Blender Blasters, tá? Coquetéis batidos à base de sorvete. O que a gente faz com isso? A gente traz aquela ideia de coquetelaria de hotéis, traz para dentro de um restaurante extremamente comercial, onde o universo lúdico do restaurante era muito um universo Disney, né? A gente vendia uma sensação e uma experiência, um encantamento era muito voltado para a criança e para a família. Então a gente queria que o nosso convidado com a família consumisse o milkshake e o pai, né, a mãe, tivesse a oportunidade de conhecer um coquetel que estava bombando no mundo dentro do Fridays com uma característica de milkshake. E aí eu vou fazer um desses coquetéis agora para vocês verem o que era aquilo naquela, né? O que era esse cenário. Tem o leite. Depois eu falo o que é esse coquetel, tá, pessoal? Não. Barnamint. Seu telefone tá tocando. Esse coquetel, pessoal, ele foi o coquetel mais consumido e mais vendido, tá? Mais consumido e mais vendido durante os 2 anos no Fridays. Esse aqui, pessoal, era ótimo a gente vender e ter um apelo de venda fantástico para a mesa, onde o meu convidado estava com seus filhos
e ele queria também desfrutar de um momento com as crianças e não queria apresentar ou falar que estava bebendo álcool, né? Então, era essa a melhor maneira de ter um apelo para venda. Entendeu? Tá bom? Tá bom? Cadê o... Mestre. Vai ter que só rodar ele no café. Fridays, quando a gente começa a falar em construção de cardápio, pessoal, não só no Fridays, mas em qualquer restaurante, primeiro ponto, eu preciso, óbvio, no meu planejamento de negócio, saber quem é o meu público-alvo, né? Para traçar qual será o produto que eu vou vender para esse meu público-alvo e o porquê que eu quero ofertar esse produto para ele. Dentro disso, pessoal, obviamente que num restaurante a gente vai olhar para custos operacionais, a gente vai olhar para custos variáveis e a gente tem que olhar para o negócio como um todo, alimento e bebida, tá? Quando a gente fala em alta coquetelaria dentro de um restaurante como o Fridays, que tem um apelo por um bar freestyle, um bar com interação, um bar totalmente diferenciado de qualquer outro bar, a gente segue sempre na linha, na tendência do negócio e trazendo custo para o meu produto, tá? Então, os coquetéis do Fridays são sempre extremamente refrescantes, são com mistura de sucos, com xaropes, com cervejas, com sorvete, tá? Para que a gente dê uma aliviada, para a gente deixar ele muito mais refrescante e, obviamente, com um custo melhor, pensando sempre em agregar venda para o meu prato, né? O meu consumidor, ele vai para o restaurante, ele já vai para consumir um prato. Então, tudo que eu puder vender a mais para ele vai me aumentar minha rentabilidade do negócio, tá? Então, esses coquetéis dentro de um negócio como o restaurante Fridays serve para isso, para eu aumentar o meu ticket médio, fazer com que eu consiga construir essa experiência para o meu cliente. Depois desse coquetel como um Barnett Baileys, e durante uns 5 anos a gente segue nessa linha até os anos 2000, 2002, onde o Fridays começa a trazer, no cenário mundial, a gente já começa a falar em coquetéis exóticos, coquetéis refrescantes, a linha dos refreshers. E aí o Fridays ele começa a falar em coquetéis exóticos, coquetéis vindo do Caribe, vindo da Indonésia, com algumas mistura de frutas, mistura de sucos, e a gente começa a falar de coquetéis como 77 Sunset Strip. Eu tenho rum e gin e vodka? Esse aqui, pessoal, é bem refrescante. Coquetéis refrescantes com mistura de sucos ou bebidas gaseificadas, né? Eu tenho aqui rum, gin, vodka, triple sec, suco de abacaxi, grenadine da 20, fantástica. Será que sobra? Ou será que... não montei. Sabe o que eu preciso?
Pessoal, esse é outro coquetel extremamente rentável, é um coquetel que faz com que a gente consiga agregar muito para o convidado, tá? Ofertando esse produto, essa bebida para o meu convidado, eu consigo aumentar bastante o meu ticket médio, tá bom? Então, dentro daquilo que a gente estava falando de construção de cardápio, sempre o que eu posso vender, o que eu tenho de custo, o que eu consigo melhorar agregando para o que o meu convidado já quer, que é o prato, né? A comida em especial. Ele já vai para o restaurante pensando em consumir comida. Tudo que eu vender a mais é um ponto positivo, tá? Passando dessa parte aí, anos 2000, 2002, a gente continua nessa linha dos refreshers, um pouco mais pesado, um pouco mais alcoólico. E aí a gente tem o Lynchburg Lemonade. Quando a gente começa a falar em Lynchburg Lemonade, pessoal, lembrando que a gente está falando em ofertar produtos que combinem, que casem com o meu cardápio, a gente entra com uma seção de pratos à base de Jack Daniels, tá? Com o molho Jack Daniels, com um produto com um apelo muito forte para a marca. E aí a gente entra com alguns coquetéis no cenário também com essa bebida. Então a gente consegue harmonizar um prato com a bebida, tá? E a gente consegue realmente aumentar o meu apelo de venda. Pessoal, isso, a gente permanece essa característica dentro da nossa marca até aí 2007, 2008, que é justamente aonde o momento 2009, final de 2009, que o Fridays sai do Brasil, tá? No cenário mundial a gente começa a ver uma inversão de coquetelaria freestyle, onde o que todo mundo visava era o flair bartender, aquele cara performático, e lá fora a gente começa a voltar para o minimalista. Então todo bartender fazendo a sua própria produção, fazendo o seu próprio xarope, fazendo a sua própria essência, sua infusão, e isso traz no cenário mundial esse resgate de uma coquetelaria muito mais elegante. O Fridays lá fora entende isso como uma nova tendência realmente e começa a introduzir no cardápio muitos coquetéis à base de gin, que a gente começa só em 2010 falar em gin realmente no Brasil, né? A gente começa a ter bons gins e começa a falar agora 2015, 2016 como uma bebida do ano e como coquetéis muito fantásticos aí para as mulheres principalmente. O gin foi eleito, né, ano passado como uma bebida o gin tônica como uma bebida do ano junto com o Negroni. E o Fridays agora, depois de 7 anos fora do Brasil, a gente retorna com uma carta de coquetéis à base de gin muito grande, né? A gente consegue introduzir no Fridays Mundial uma seção só de gin tônicas. E hoje a gente tem alguns coquetéis fabulosos, como o Pink Punk Cosmo, que eu farei agora.
fazer uma releitura assim. Esse aqui, pessoal, atualmente é o coquetel mais vendido, tá? No Fridays Brasil. Assim como há 17 anos atrás os drinks blenders eram os mais vendidos e o apelo da coquetelaria para os milkshakes era grande, atualmente esse é o que faz a cabeça da galera. O pessoal vai para o happy hour para consumir esse drink por causa disso, desse efeito. Essa é a brincadeira, pessoal, do algodão doce. A coqueteleirazinha vai para a mesa. Nosso convidado pode brincar, tirar foto, enfim, com esse coquetel, tá? E você tem alguma coisa de... Tem alguma coisa de gengibre? Tem. Gengibre na fruta? Na pura? Não, in natura. E agora, pessoal, para fechar, falando em coquetel à base de gin e o como a gente segue nessa mão e como a gente acredita que isso, coquetéis à base de gin ainda são obrigado, o que vão ditar o cenário ainda no mercado, pelo menos esse ano. Esse é um dos drinks exclusivos aqui no Brasil ainda. Gin, xarope de gengibre, limão, saúde. Pessoal, esses são os coquetéis que cronologicamente fizeram aí e fazem ainda hoje o que a gente entende como Fridays no Brasil, como mercado, foram as tendências e ainda são, tá? Como marca e Diego, bartender, e conhecendo um pouquinho do cenário, a gente vê que existe um movimento no Fridays mundial já para coquetéis à base de rum, e a gente está vendo uma tendência muito grande na linha dos coquetéis chique. Então,
ter uma releitura do Mai Tai, ter alguns coquetéis que já saíram da carta Fridays e aí pode voltar. Então, possivelmente, 2018, 2019 seja o ano do rum aí, e a gente acredita que será a evolução de um cardápio comercial. A gente está com esses drinks, tá? Sempre muito refrescantes, sempre com uma pegada mais leve do que um bar de alta coquetelaria, sempre com muita descontração e agregando sempre na comida, né? A gente não, um cardápio comercial não é só a bebida. O meu cliente, ele não vai só para beber, ele vai para comer e também beber. E como é que eu posso fazer isso da melhor maneira? Com coquetéis sempre refrescantes, com um custo excepcional para casa, e a gente consegue assim melhorar sempre, né, a impressão para o meu convidado. Bom, obrigado, pessoal.